eu quero fazer uma oração para que essa oração seja realmente cada vez na colocação desse vídeo para o estudo bíblico. Jesus, mestre, que disseste, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ficai conosco para melhor meditar e comungar com a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos, para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Senhor Jesus, sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis no vosso seguimento. Sois a vida. Transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e missão. Amém. Com essa oração, agora escuto o vídeo e bom proveito nesse estudo bíblico do mês de setembro. A todos, Deus abençoe e proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, e a Igreja nos propõe para este ano, no mês da Bíblia, o estudo do livro do Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o 5º livro do Pentateuco. E como tema, como lema para este ano, a Igreja escolheu abre a tua mão para o teu irmão. Abre a tua mão para o teu irmão, tirado do capítulo 15, versículo 11 do livro do Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, que são então os grandes discursos de Moisés, nós encontramos no capítulo 5 uma versão dos 10 mandamentos. Por que eu digo uma versão? Porque nós temos uma outra também. Então, os 10 mandamentos estão também no capítulo 20 do livro do Êxodo. E são muito parecidos, e, no entanto, nós temos uma diferença importante que nós vamos ressaltar daqui a um pouco. Os 10 mandamentos são como que o resumo de toda a lei. Para os judeus, toda a lei está nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, a Torá. Os judeus estudaram e descobriram que em toda a lei são 613 mandamentos que o povo de Deus deveria cumprir. Se nós olharmos, é uma cifra muito alta. No entanto, 6 mais 1 mais 3, 6 mais 1 mais 3, 613 mandamentos, somados, 6 mais 1 mais 3, dá justamente 10. Portanto, então, nos 10 mandamentos, nós temos a síntese de toda a lei. Então, a lei reduzida está nos 10 mandamentos. A lei ampliada são 613 mandamentos. Esses 10 mandamentos, então, que nós encontramos aqui estão uma síntese, são conhecidos nossos, No texto da Bíblia estão um pouquinho mais amplo do que aquilo que nós aprendemos no catecismo. O primeiro mandamento que Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, antes de Deus pedir aquilo que o povo deve fazer, deve seguir, Deus indica o que ele já fez para o seu povo. Ou seja, quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que fez o povo sair da terra do Egito, da casa da escravidão. O Deus que libertou o seu povo. Deus disse: eu fiz a minha parte, agora é importante que vocês façam a de vocês. O segundo, na lista, então, agora inicia o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim.
Portanto, Israel deve seguir a fidelidade no Deus único, no Deus que o libertou da terra do Egito. Segundo, não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem os servirás, porque eu sou o teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Esse mandamento é longo, né, uma discussão longa, né, e que nós resumimos, né, que não farás imagem, né, de Deus. Aqui nós temos que entender a mentalidade, nós estamos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não se poderia fazer nenhuma imagem do sagrado, do divino. Por quê? Porque havia uma mentalidade que dizia: aquele que visse a Deus não poderia continuar vivo, deveria morrer. Portanto, então, na mentalidade do Antigo Testamento, não se pode de jeito nenhum fazer imagens. Por quê? Porque o povo não é aquele que deve ver a imagem de Deus, mas ele deve ser aquele que deve ouvir a voz de Deus, que deve escutar a voz de Deus. Então, o povo devia escutar, né, para poder seguir. Nós temos diante de um povo que é alfabetizado da maneira do seu tempo, mas que deve conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve ser escutada. Essa questão muda com o Novo Testamento, né? Jesus, quando vem, diz: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Portanto, Jesus é a primeira imagem do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz: ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, o Novo Testamento altera, né? Com Jesus nós temos, né, a primeira imagem do Deus que se revela, que se dá a conhecer. E, a partir disso, o cristianismo teve que andar pelo mundo, né, não mais no mundo judeu, mas no mundo greco-romano, em que as imagens eram importantes. E a igreja, então, fez, né, as suas imagens para poder evangelizar. As primeiras imagens, né, são do Jesus, o bom pastor, Jesus, o pão da vida, Jesus, o cordeiro imolado. Ou seja, para evangelizar o mundo de analfabetos, que era o mundo greco-romano, foram necessárias as imagens, e a igreja utilizou sempre. É certo que houve, ainda hoje há também abusos de imagens, né, quando as pessoas adoram a imagem. A imagem não, a imagem deve nos levar à adoração daquele que é o Deus verdadeiro. E aí sim, a imagem é um instrumento de evangelização, sobretudo no mundo como o de hoje, em que a imagem ela é tão importante. Depois, então, nós seguimos, né, com o mandamento de versículos, né, 11, diz: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Então, é tão triste que hoje, né, o nome de Deus continua sendo profanado, usando onde não se deve, né, para justificar projetos, às vezes, que vão contra a vida, contra o projeto de Deus. O nome de Deus é santo e nós devemos usá-lo, né, unicamente para o bem, né, e para falar bem do nome de Deus. Podemos usar o nome de Deus em nossas liturgias, em nossas orações, mas não podemos profanar e usar o nome de Deus em vão. Nós temos no versículo 12, então, o versículo 12 é importante, né, porque ele é sobre o sábado. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo. No livro do Êxodo fala que lembra-te do dia de sábado. Aqui o judeu tem a missão de guardar o dia de sábado para santificá-lo. Conforme ordenou o Senhor teu Deus, trabalharás durante 6 dias, né, e farás toda a tua obra.
O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer um dos teus animais, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Deste modo, o teu escravo e a tua escrava poderão repousar como tu. Recorda-te que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou de guardar o dia de sábado. Portanto, esse mandamento aqui é o mais longo de todos os mandamentos. E aqui tem uma diferença importante, com o texto que está no livro do Êxodo. Se vocês olharem no livro do Êxodo, capítulo 20, vocês vão ver que ao sábado se pede para lembrar. No Deuteronômio se diz que é a missão do povo guardar. No livro do Êxodo, qual é a justificativa para que nós devemos guardar o sábado? A justificativa vem do Gênesis, porque o Senhor Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia Deus descansou. Portanto, a motivação no livro do Êxodo para guardar o sábado, para lembrar-se do sábado, é porque Deus também descansou. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também temos o direito ao descanso. No livro do Deuteronômio, a motivação é outra. A motivação é outra. No versículo 15 diz: recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te libertou de lá. Portanto, a motivação para guardar o sábado, no livro do Deuteronômio, é porque o povo era escravo no Egito e na escravidão não tinha direito ao descanso, tinha que trabalhar direto a vida toda. Agora está na terra da liberdade e, portanto, não pode ser escravo de si mesmo. Trabalha 6 dias e no 7º dia descansa. Não somente o judeu, mas toda a criação, inclusive, que está com ele. Aqui também, atualizando um pouquinho, nós temos um problema. Hoje nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Por quê? Porque Jesus veio e também na sexta-feira Jesus cumpre, termina toda a sua obra. No sábado, ele descansou, e no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, Jesus ressuscitou. Então, para nós, o domingo passa a ser o dia do Senhor. Se na antiga criação o ponto máximo era o 7º dia, portanto era o dia do descanso, agora a nova criação começa com Jesus no primeiro dia da semana e, portanto, é o primeiro dia da semana que nós iniciamos. Essa foi a prática que os cristãos iniciaram desde o início. Se nós olharmos por exemplo, então, vários textos, as aparições de Jesus aparecem sempre nesse primeiro dia da semana. Se nós tomarmos o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, diz: no primeiro dia da semana, estando reunidos para a fração do pão. Portanto, o Novo Testamento, então, muda, ou seja, o dia que nós devemos guardar a Deus passa a ser o domingo, o primeiro dia da semana. Depois, outras passagens, como a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 2, que fala que é o primeiro dia da semana que os cristãos se reúnem. Então, a guarda é importante para nós. Hoje, a discussão não é se é o sábado ou é o domingo. O importante é que nós temos o direito ao descanso. Nós estamos numa sociedade que está ficando louca porque as pessoas trabalham demais ou porque não tem trabalho. Uma das soluções seria retornar à questão do descanso. Nós deveremos descansar mais, porque senão nós acabamos uma sociedade de doentes, porque não descansamos.
Os outros mandamentos que se seguem, aí vem um mandamento positivo. No capítulo 5 do Deuteronômio, versículo 16, fala: honra teu pai e tua mãe, né? Conforme te ordenou o Senhor teu Deus, para que os teus dias se prolonguem e tudo corra bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A palavra honrar, o verbo honrar, não é um verbo que consegue traduzir a força que está no texto hebraico. O texto hebraico, o verbo kavod. Kavod significa tornar grande, tornar pesado. Ou seja, a obrigação do filho é engrandecer os seus pais, tornar os pais importantes. O filho não pode desonrar o seu pai. Portanto, a missão importante dos filhos, de honrar, de glorificar, de tornar importantes os seus pais. Depois são vários mandamentos negativos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo e assim os outros objetos do seu próximo. Portanto, então aí uma série de mandamentos. Nós não podemos matar. A vida pertence unicamente a Deus. Não roubar, sobretudo não roubar dos mais necessitados. Não cometer falso testemunho, porque a palavra tem que ser verdadeira, seja sim, teu sim, sim e o teu não, não. Então, com isso, nós terminamos aqui, a série dos 10 mandamentos. O tempo é muito restrito. No entanto, os primeiros mandamentos são em relação a Deus. Em relação a Deus. Nós devemos amar, não profanar o nome de Deus. A segunda lista são em relação a nós. São em relação a nós. O sábado, cuidar de nós mesmos. E depois, a relação nossa com os outros. Cuidar dos pais, engrandecer os pais e cuidar da comunidade. Não matar, não roubar na comunidade. Então, nesses 10 mandamentos, nós temos o resumo praticamente de toda a lei, de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Paz e bem.